Eu nasci no Brasil, na cidade de João Pessoa, Paraíba, né? E a minha origem é católica, né? Não era cristiano. Meus familiares, meus padres, uma família casa normal, como eu estava comentando, e nossa família, pois, veio de um padre que trabalhador, homem que dava conta de sua família, mas também com um problema de alcoolismo. E um pouco um homem maltratador de sua esposa. Minha mamãe, uma mulher linda, maravilhosa, uma mulher suportadora, uma mulher mansa, humilde, católica e madre de 8 filhos de meu padre. E tinha ela uns 5 filhos dele no seu primeiro marido. Então, só o total de tudo são 13 filhos que meu papai trabalhava para 13 sustentar. filhos. Nossa, 13, bastante, hein? bastante. E eu fui a última desta família, A mais pequenininha. a mais pequena. E a mais, como se diz aqui, concedida, né? Consentida. Consentida. Era, isso. eu era consentida em todo, né? E então, se o Senhor olhou para mim, né? E chegou um tempo da minha idade, o Senhor me resgatou, né? O Senhor me chamou aos 20 e pico anos de idade, né? Eu tinha 21 anos por aí, o Senhor me chamou, né? Tocou meu coração e me chamou para servir a Ele. E foi uma chamada muito interessante, foi lindo o chamado que o Senhor fez comigo. Foi uma coisa sobrenatural. Eu tive um encontro, né? Era uma jovem muito, como se dizer, libertinagem, muito liberta. E apesar daquele tempo, né? Mas era uma jovem, como era muito consentida, pois aos 18 anos eu comecei a trabalhar, aos 15 anos tinha namoradinho, né? Tudo escondido, né? Então, aos 21 anos, quando eu tive esse encontro com o Senhor, por intermédio de um ex-namoradinho que tinha 15 anos de idade. Então, esse namorado, ele foi para o mundo, ele era um homem, um menino, um jovem que entrou nas drogas, no vício, na bebida. E, de repente, chega a novidade a mim dizendo que ele se converteu, que é cristiano, que é crente e que agora ele vai para o céu. Então, eu vou tirar essa realidade e me vou ao encontro na igreja até aí para ver esse jovem. E quando chego na igreja, por surpresa minha, ele estava aí. E ele, pois, me diz, né, que realmente ele teve um encontro com Deus e que ele ia para o céu. E eu disse para ele, então, eu que não fiz nenhuma parte da metade do que você fez, eu vou para o inferno. E ele disse, pois é, vai. Se não aceita Jesus, vai para o inferno. Então, eu lhe digo, gente, é real. É a realidade. Se você não aceitou Jesus até hoje, procure aceitar. Porque o inferno existe e é real. Então, isso me preocupou. E eu comecei a frequentar a igreja para ter essa certeza. Ia aos Pra ver cultos. se era Para verdade ver o que se, ele falava. exatamente, para ver se é Pra realidade. comprovar, né? Para comprovar se Deus era real, se Deus realmente existia. Apesar do catolicismo que eu tinha, mas eu tinha que provar esse Deus, né? Que cambia, que muda a vida. Né? Então eu disse, quero que ele mude a minha. A pregação que te chamou a atenção realmente foi se tu não aceitar direta, assim. Foi direto, não. Pum. Mas aí eu não aceitei Jesus Já nesse ficou momento. curiosa mesmo. Fiquei curiosíssima. Aquilo me impactou, porque eu digo, como é que uma pessoa, né, tá, droga, viciado, no mundo, no mundão, e de repente aceita Jesus, tem um câmbio de vida e vai para o céu. Eu digo, e eu vou para o inferno? E eu digo, toda a minha família também ia para o inferno, e ainda por cima, todo. Eu digo, por não ter a Jesus, eu digo, eu quero esse Jesus, mas primeiro eu quero conhecê-lo. Então, eu queria conhecer Jesus. Então, eu ia para a igreja e a pastora sempre dizia, quando você chegar em casa, você pegue a Bíblia, o versículo que eu estou lendo hoje, você vai estudar e vai ler para ver se é verdade o que eu estou predicando para você. Então, todas as vezes que eu ia para a igreja, quando eu chegava em casa, eu ia meditar na Bíblia, na palavra. E isso foi o que Jesus queria. Que eu meditasse em sua palavra para que ele pudesse entrar em minha vida. E eu tenho essa certeza. Então, quando eu aceitei Jesus, eu fui convicta. Eu não fui por emoção.
Eu fui convicta a esse Jesus que eu estava aceitando, que ele é verdade, que é real, e que o céu é real, que o céu existe e que o inferno também existe. E eu preferi aceitar o céu. Então, e o mais interessante, que ao passar do tempo, por intermédio desse jovem que eu aceitei Jesus, me encontro com ele, estou evangelizando na calle, e me encontro com o jovem. E estava o quê? Desviado. Sério? Afastado do caminho do Senhor. E quem vai predicar para ele? Eu. Sério? E sabe como eu predico para ele? E eu pergunto, ok, jovem, você predicou para mim e dito que Jesus era real, que Jesus tinha o céu, que Jesus perdonava pecado e que Jesus nos leva para o céu. Que haces tu no mundo? E ele disse para mim, não, Jesus é real. Eu disse, não, é mentira tua. Jesus não é real. E ele disse, não, Jesus é real. Eu digo, então, que haces tu na calle? Que haces tu no mundo? E sabe o quê? E essa palavra entrou em seu coração. E ele volveu para Cristo. Glória a Deus, né? Então, assim, que o Senhor é lindo, maravilhoso. Como ele, mira, a pessoa, ele, a ovelha suya, né, vamos dizer, a hija espiritual, a hija espiritual saca o pai do mundo. Sabe o que aconteceu depois com ele? Não soube mais notícias? Sim, soube notícias. Se ha casado, ha tenido filhos, ha vivido uma vida no caminho do Senhor e depois partiu. Glória a Deus. Glória a Jesus. Né? Os 3 meses depois, eu aceitei Jesus convicta a quem eu estava aceitando. Recebi o Senhor em minha vida e até hoje estou firme para a glória de Deus. Ou seja, que não foi emoção não. do momento. Não. Foi sabendo crendo que tu ia passar provas, tu ia passar dificuldades, tu ia passar problemas. Eu era consciente de tudo isso. E quando eu li a parte de Moisés, né, ali no deserto, aquilo ali me chamou muita atenção, que é o povo de Deus, é povo que dá trabalho. Entendeu? E eu digo, quanto trabalho eu dei para Deus. Meu Deus. Olha, eu vim aceitar Jesus com 21 anos. Podia ter aceitado mais cedo, mas fiquei aí, ó, insistindo, né? Até que Deus... Tinha namoradinho que me levava para a igreja, hein? Esse mesmo me levava para a igreja evangélica. E eu assistia culto e saía como nada. E não sentia nada. E aí... Deus faz este milagre na minha vida. Depois de 3 meses e frequentando uma igreja, Jesus entra na minha vida. E eu, sabe o que eu pedi ao Senhor? Quando eu aceitei Jesus, eu disse, Senhor, quando eu te aceitar, eu quero uma coisa. Eu disse, não quero batismo com o Espírito Santo. Eu quero amor para amar as almas perdidas. E chegando em minha casa, né, cristiana, né, minha mamãe ha tenido um problema, né? Correu uma enfermidade, câncer, e eu me quedei em casa, né? Aí, junto com minhas irmãs, a dar assistência à minha mãe. E aí, a minha responsabilidade, o meu compromisso, primeiro, é evangelizar minha casa. Então, eu senti o peso da responsabilidade de evangelizar minha família. E foi o primeiro que fiz eu, evangelizar minha casa. Eu trazia a igreja para dentro da casa, fazia culto dentro da minha casa, e eu dizia, mamãe, hoje tem culto hoje aqui na minha casa. E minha mãe disse, e minha mãe dizia, e seu pai? Eu digo, não quero saber. Eu era consentida de minha casa, mais pequena, ele vai ter que me aguentar. E eu chamava o povo, ele não vai botar o povo para fora? E mamãe fazia os salgadinhos, os docinhos. Depois da reunião, tem os docinhos, salgadinho, um cafezinho, né, para o povo de Deus aí. Quando meu pai chegava, a reunião já tinha terminado. Deus era lindo, como Deus trabalhou. E então, se aí minha mãe aceitou Jesus, graças a Deus, né? Eu aceitei Jesus numa igreja missioneira, Betel Brasileiro, de João Pessoa. E aí comecei meu ministério. Né? Minha mãe também aceitou aí nessa igreja. E aos 5 anos depois, eu posso dizer assim, aos meus 25 anos, minha mãe faleceu. E aí, 25 anos depois, 25 anos aí, quando minha mãe faleceu, eu me casei. Na mesma festa
da morte de minha mãe veio no meu casamento. Aceitou minha mãe, foi a primeira pessoa a aceitar Jesus, e daí continuou. Meus irmãs, meus sobrinhos, e assim foi. Eu ia na casa dos meus irmãos, que era casado, levar o evangelho, né? E saía espalhando o evangelho por toda a parte da minha família. Todas. O que te incentivava a fazer isso? A senhora ouvia na igreja que você tem que pregar em casa ou nasceu da senhora isso? Isso com a palavra. Né? A palavra de Deus disse para mim: se me aceitarem como única e salvadora da tua vida, salvarei tu e tu casa. Então eu corri esta palavra, tu e tu casa. Então eu disse, eu e minha casa, né, serviremos ao Senhor. Então eu disse, então eu tomei essa responsabilidade, que Deus me deu essa promessa. Então essa promessa, para ser cumprida em minha casa, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que orar, eu tinha que ajunar, eu tinha que entregar minha família todos os dias ao Senhor. E minha família era super católica, tinha santo por todo lado da minha casa. E eu comecei a tirar os santos das imagens. Comecei a tirar as imagens da parede sem permisso de minha mamãe e comecei a esconder. Eu digo, eu não vou tirar no lixo, mas eu vou esconder ela. E escondi. E quando ela se eu esquecer, eu jogo fora. Então, eu comecei a determinar na minha casa a salvação. E eu digo, Senhor, eu decreto a salvação na minha casa, na minha família, e tu me deu esta promessa. E eu tomo posse desta promessa na minha família, em nome de Jesus. E eu tomei posse, e Jesus alcançou minha família. Glória a Deus, né? Uhum. O mais duro foi meu pai, e ele, quando eu estava já aqui na Espanha, eu deixei ele lá. E quando eu chego lá, ele tem aceitado a Jesus. Tua surpresa... aceitado Jesus e bautizado. O que a senhora falava para eles aceitarem o Cristo que a senhora acreditava? Primeiro que tudo, eu falava para eles o seguinte, eu dizia o seguinte, olha, só vai para o céu se aceitar Jesus. Ou seja, a senhora usava a mesma pregação que a minha pregação que pregada para mim. O céu é real, o céu existe, está na Bíblia, temos que crer nessa palavra, e Jesus é real. E só vai para o céu se aceitar Jesus. Sem Jesus, não chegamos no céu. Porque a palavra de Deus disse que é intermédio do Filho. Aquele que aceitar o Filho, né, o Pai o aceita. Aquele que rejeita o Filho, o Pai rejeita. Então, temos que aceitar o Filho para chegar no céu. Sem aceitar Jesus, não tem outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho para chegar ao céu. Tem que ser por Jesus. E como você vai conhecer Jesus? Dentro da palavra. Você tem que ler Bíblia, você tem que acreditar na Bíblia, porque ela é a bússola, ela é o caminho, a verdade e a vida. No meu trabalho, eu chamava muita atenção das pessoas. Por quê? As pessoas vinham muito a mim porque eu era uma pessoa muito sorridente, muito alegre, muito contente. Então, quando eu aceitei Jesus, os meus amigos queriam saber o que foi que impactou tanto e fez eu cambiar a minha vida. Então, em meu trabalho, fazia reuniões com meus amigos e eu começava a falar de Jesus para ele. E eu tive uma intimidade com Deus e comecei a dizer ao Senhor, Senhor, não tira do meio dos meus amigos sem antes eu falar da tua palavra. Eu quero pregar tua palavra para eles, antes que tu me tire do meio, porque eu sentia que o Senhor ia me tirar daquele meio. Então, o Senhor me deu essa oportunidade de eu evangelizar meus amigos de trabalho, de colégio, de vizinhos, e do bairro, e todos. Então, o Senhor me deu esta oportunidade. E depois o Senhor me separou, me arrancou do meio deles, porque eu não podia ter uma vida com Cristo e uma vida com o mundo. Ou vive vida com Deus ou vida com o mundo. Não podemos viver duas vidas, doble vidas. Então, eu vejo hoje que muitos jovens, né, que vivem hoje querem ter vida dupla. Né? Vivo uma vida, faço a obra, mas eu posso levar uma vida normal e corrente lá fora. Posso sair com meus amigos, posso beber, posso ir numa discoteca e depois, no domingo, estar na igreja. Então, você está levando uma vida dupla. E não podemos levar duas vidas, só podemos levar uma vida com o Senhor. Depois de 5 anos de casado, o Senhor me traz para a Espanha. Sai da tua terra. Terra da tua parentela. Aí. Oh, que forte de Abraão. Deixa tudo para trás. Né? Depois que você faz tudo que o Senhor lhe ordena.
E você está com a sua vida estabilizada, com a sua vida aí toda certinha, evangelizando, pregando a palavra, né, fazendo aí seminários, fazendo tudo para o Senhor e com tua vida toda organizada, com minha família aí comigo, e de repente o Senhor tem um chamado para a Europa. Foi difícil para mim, porque eu não tinha, né, esse plano, não estava na minha vida. Não estava em meus projetos, não estava em meu plano, em meus sonhos. Não tinha desejo de sair, apesar de ter minhas irmãs aqui na Europa. Eu acho engraçado. O que eu gosto, me chama a atenção da história da senhora, é que a senhora é bem sincera com Deus. Uhum. E desde o começo a senhora já impunha as tuas vontades para Deus. E Deus, ele gosta de pessoas que assim, chega, conversa com Deus assim, como amigo, porque é isso. Como ele, foi ele que estava me chamando para fazer sua obra, não é verdade? Me dá a obra condição. não é minha. Homem, eu lhe disse, eu como sabia já a situação de Espanha, minha irmã já vivia aqui e dizia como a dificuldade de ter papel e tudo mais, mas eu, como vim convicta, aí uma conversação entre eu e ele ali, então eu disse a ele, ele perguntou a mim, o que queres? Para que eu viesse para a Espanha, eu renunciar tudo, né? Eu disse, eu quero uma coisa. Tá bem, eu cedi a vir, a deixar tudo para trás. Eu digo, mas eu quero uma coisa. Ele perguntou a mim o que eu queria. Eu disse a ele, eu quero ser igual que aquele povo ali. Quero ter o mesmo direito que aquele povo ali tem, aquele país. Eu quero ter o mesmo direito que ele. E a forma de você ter o mesmo direito que ele é você ter uma nacionalidade. E ele me deu nas minhas mãos. Que bênção. Uhum. Não foi difícil para mim. Não foi difícil. E olha que naquela época eu que dei entrada em tudo. Não precisei de advogado. Olha isso. Eu fiz tudo eu sozinha. Trabalhava e dava entrada no meu papel. E não só o meu, hein? Porque eu disse assim, eu estou indo com meu marido. O dele também. E ele respaldou. Ele deu o meu papel e o dele também. Glória a Deus. E por ser sincera com Deus, um ano depois eu estava na Espanha, no Brasil, e Deus falou para mim que eu voltaria para esse país. E nesse país ele ia me dar de tudo. Ele disse, eu vou te dar casa, vou te dar carro, não sabia conduzir. Vou te dar tudo, não te vai faltar nada. Só por obedecer a ele. E eu obedeci. Voltei e Deus começou a cumprir suas promessas na minha vida. Me deu casa, me deu carro, me deu negócio, me deu tudo que eu queria. Glória a Deus. Né? E eu posso dizer que eu fui uma mulher bendizida, né, por obedecer a Deus. Perdi algo? Perdi. Quando eu miro para trás, perdi minha casa do Brasil. Fiquei triste. Vou no Brasil correndo atrás da casa. O Senhor já não tem mais volta. Volto para a Espanha e todavia não tinha minha casa aqui na Espanha. Volto triste. Quando estou sentada e vou pensando na minha idade, eu digo, olha, dá para mim trabalhar ainda e conseguir lutar e ter uma casa. Pensei eu. E sabe, por surpresa minha, Deus chega no meu ouvido e diz para mim, a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Receba isso, porque se você está esperando no Senhor, se você perdeu algo, não te preocupe, porque a glória da segunda será melhor do que da primeira. Renunciamos todo atrás para servir ao Senhor, e Ele vai te recompensar muito mais do que tu há perdido. Ele é um Deus que restitui. Amém? Glória a Deus. E depois, documentação em dia, servindo na igreja, né, fazendo a obra. E tudo isso, pois, né, não é só de maravilhas. tem os seus perrengues da tem Espanha, da vida cotidiana também? Exatamente, né? Tem as lutas na igreja, tem as persecuções que vêm para você desistir, para você parar. Por quê? Porque o inimigo da nossa alma, ele sabe que Deus tem um projeto na nossa vida. E o que ele faz, ele vai fazer de tudo
que o nosso projeto, que o projeto de Deus não venha a ser realizado em nossas vidas. E o que ele faz? Ele vai fazer de tudo que nós nos afaste de Deus. De tudo, para que o projeto de Deus não venha a ser realizado em nossas vidas. Eu me encerrei em minha casa e fazia reuniões solamente de oração, como sempre. E eu disse, Senhor, eu da minha casa não saio até que tu não fale comigo. E passei 3 meses cerrada em minha casa, falando com Deus, e ele e eu. E quedamos uma guerra, nós dois. A pessoa guerrear com Deus é para perder, né? E eu e Deus aí, e eu disse, Senhor, eu quero que tu fales comigo. Eu não saio daqui para saber. Tu me deu casa, tu me deu papel, tu me deu... Isso tudo eu podia ter em meu país, podia ter em qualquer outro país. E o Senhor me trouxe à Espanha só para me dar tudo isso para quê? Tinha que ter um sentido, tudo aquilo que ele estava me dando. Para que ele queria que eu tivesse tudo isso e o que ele queria de mim? Então, se foi aí que foi uma guerra, eu com Deus. E o sofrimento, a persecução. A igreja não deixava eu trabalhar como eu queria. Né? Eu começava a evangelizar, fazer a obra, aí vinha persecução, vinha laibídia, vinha aquela coisas para entristecer meu coração. E a gente não deixava você avançar. Isso é um problema, porque o meu problema não era com minhas irmãs. O meu problema era com os pastores, por cima. Então, se Deus levantou uma profeta, veio do Brasil, umas missioneiras, e disse para mim, sabe por que você tinha essa persecução? Porque ele sabe o poderio que você tem. Ele sabe o que você tem. E o que eu tenho? E por que ele não me diz o que eu tenho? Ela disse, ele sabe o poder que você tem. Eu não sabia que poder tinha eu. Eu só sei que eu tenho uma intimidade com Deus. Chegou muitos pastores perguntar a mim, o que você tem que eu não tenho? E isso me chamou muita atenção. Por quê? Eu digo, como que um pastor pergunta a mim o que eu tenho e o que ele não tem? E a senhora já era algo ministerialmente falando nessa época? Não era nada, simplesmente missioneira. Evangelizando vidas, almas, ganhando almas para Jesus. A gente, quando chegava na igreja, me buscava. Este era o problema, para orar. E quando eu orava, a oração profética, ela sucede. Então, muitos recebiam a bendição e trazia mais um. E dizia, eu trouxe mais uma pessoa para você orar por ela. E dizia, ele orou por mim e sucedeu. Olha isso. E aconteceu. E Deus operou o milagre. Isso são orações proféticas. Palavras proféticas que todo cristiano tem que ter nessa palavra profética em sua boca. Porque nossa boca é para profetizar a bendição, não a maldição. Qual foi o chamado pastoral da senhora? Conta pra gente. Então, a partir desse momento, eu tive essas 2 pastoras missioneiras pastoras, né, que tiveram aqui diretamente do Brasil. E eu comecei a descobrir o que era que o Senhor queria de mim. Deus usa ela a meu favor. Eu tinha reuniões em minha casa, né? E Deus usa ela e diz para mim, sabe o que você tem? Eu começo a chorar, a dizer a ela a persecução que eu estou tendo, essas lutas, e eu não sei porque eu estou passando isso, eu apenas queria fazer a obra de Deus, e se torna tão difícil. E ela fala para mim, é que Deus colocou uma semilha em seu coração. Uma semilha. E eu queria entender o que era. Ela disse, uma semilha. E essa semilha, ela tem que desbrochar, ela tem que crescer, ela tem que dar fruto. E eu, que semilha é essa? Ela disse, se chama obra. Deus te chama para uma obra pastoral. Não, Senhor, impossível. Eu que não sei, Senhor, não sei nem falar. Imagina que eu estou aqui nesse podcast, falando meu nordestino aqui. Imagina sendo pastora. Ela disse, pois é, o Senhor te chama para um chamado pastoral. Eu disse, não. Ela disse, sim. Ele te chama para ser pastora de muitas vidas, de muitas ovelhas. Eu digo, isso é forte demais para mim.
Então, nessa inocência, né, no começo, e eu disse, e como vai ser isso? Para que eu seja pastora, eu tenho que ter uma unção, eu tenho que ter ungida. Como que pastora, né? Então, fiquei, e ela disse, e esse ministério que você vai levantar, Deus, que eu falei, eu não tenho condições, eu não tenho nem dinheiro. E ela disse, não se preocupe, Deus vai levantar 2 homens de poder aquisitivo. Eu era tão inocente que eu não sabia nem o que era poder aquisitivo. Eu pensava que poder aquisitivo era homem de poderes sobrenatural, eu que sei. E ela disse, poder aquisitivo é homem de poder de muito dinheiro, de muita posição. E vai aparecer na sua vida. Amém. E isso se quedou por aí. Se foi las pastoras, e com o tempo, acho que passando, depois disso, uns 2 anos, eu creio, mais ou menos, posa um pastor em minha casa, me habla de um pastor de Argentina, este pastor vai embora, e de repente aparece o pastor de Argentina, para eu dar assistência a ele aqui em Espanha. E quando eu recebo uma chamada, e quem é? O pastor de Argentina. E ele diz para mim, irmã Lala, uma língua enrolada, os argentinos falam um pouquinho enrolado dos espanhóis. Eu, não, você equivocou, telefone. Não, irmã Lala. Eu, sou eu. Sim, eu quero falar com a senhora, já estou aqui, eu sou o pastor Anselmo de Argentina, que falou o pastor Ribomar. Meu pastor, o senhor está sempre servidora, irmão, sempre servidora. Eu tive numa igreja aqui em Espanha, quando eu empecei o trabalho missioneiro, eu dei assistência a um ministério chamado o Ministério Boas Novas. Esse ministério foi uma bênção. E esse ministério, o pastor Antônio vivia em Brasília, ele era o presidente, e eu ajudei ele aqui, esse ministério dele. Então, depois daí saí do seu ministério e passei por vários ministérios aqui em Espanha. Conheci bastantes ministérios. E aí foi aonde que o Senhor fez esse chamado ministerial de pastoral na minha vida. E por isso que eu me quedei, pois, esperando o tempo de Deus me ungir. Eu digo, não, o Senhor tem que me ungir com azeite. Como eu vou ser pastora assim, o azeite? Porque me recordo a palavra Samuel, né? Como que Samuel foi ungir Davi para ser rei, né? Então, temos que ter uma unção divina e também aqui na terra. Ou seja, a unção divina a senhora já tinha, né? Exatamente. A senhora nem pediu, vamos dizer assim. Ele escolheu. Mas a senhora pediu uma coisa. Pedi. A senhora, acho que nesse momento devia não lembrar. A senhora pediu pelo amor às almas. Isso é verdade. A gente esquece, né? Exato. Mas Deus não esquece. O quê? Ele guardou. Tu quer amor às almas? Não. Vou preparar um negocinho aqui pra você, então. Calma aí. Mas eu não esperava que Deus ia ser essa grande surpresa. Esse pastor venido e me ungiu com azeite. Que benção. Glória a Deus. Como co-pastora do seu ministério. E se foi. E nesse tempo, eu queria voltar ao Brasil. Assim, um tempo depois. E, por surpresa minha, eu ia para a Argentina para conhecer seu ministério. Ele levou minha foto do meu esposo, para fazer o nosso cartão de membresia do ministério dele. Por surpresa minha, quando eu estou para viajar, e chamo a Argentina para falar com o meu pastor, e o meu pastor tinha falecido. E isso me acabou comigo, me arrebentou toda, porque eu disse, pronto. Acabou meus sonhos, acabou tudo que eu imaginava, pois era um dos homens, do primeiro, não, e me ungiu, foi um dos primeiros homens que Deus colocou, ele disse 2 pessoas, e uma foi esse, pastor Anselmo. Mas eu me olvidei do outro, e me quedei triste outra vez, me quedei em minha casa, outra vez, aí pensando, e Deus levanta um homem de Itália, pastor, presidente de Itália, queria me conhecer. E me conhece, me dá uma palavra muito forte sobre Talita. E Deus
né? Ressuscita lá em Itapoterma de Pedro. E foi aquela bênção. E glória a Deus. Ele disse, uma Talita e tal, e Deus te ressuscita. Ou e tal. E foi muito bonito aquilo ali. Então, se apeguei com esse e começamos a levantar uma obra aqui em Madrid. Estava eu como pastora, né? Tinha o grupo que eu tinha em minha casa, alquilamos um local e começamos um trabalho, né, ministerial. E aí, nesse trabalho tudo, com o passar do tempo, ele me abandona. Se vai, e me deixa. E eu me quedo sola. Digo a ele, não vou com você, eu me quedo. E, por surpresa minha, eu digo, pronto, acabou tudo. Vem um senhor do local, um espanhol, e chega e me chama por telefone. Se queres, te deixo o local para ti. Eu, como? Te deixo o local para ti. Mas eles têm que sair para poder eu me quedar com o local. Não te preocupe, o pastor se vai, e tu és pastora. Tu és que está à frente de todo. Tu és que hace todo. Um ímpio espanhol. E eu, mas não tenho dinheiro para pagar esse local. Nós vamos falar, nós vamos conversar. E marcamos uma reunião, eu, ele, sua esposa e as pessoas que me acompanhavam. E fui falar com ele. E ele disse, eu não tenho dinheiro para pagar seu local. Te deixo pelo preço que estava com o pastor. Ele disse, tu és uma pastora, porque tu és responsável por tudo que passa aqui. E ele disse, tome lá a chave. Eu digo, não tenho dinheiro nem para te dar a entrada. Não passa nada. Eu digo, mas se tu crê, eu sirvo um Deus, dono do ouro e da prata. E assim que ele me dê, eu passo para ti. E ele creu e me deu a chave do seu local. De repente, ele se sentiu que estava louco. Como estou? Eu estou mal. Como deu a chave do meu local uma pessoa que diz que não tem dinheiro para pagar. E ele volta para trás e eu lhe digo a ele, aqui está a sua chave. Se o senhor queira, é sua. Ele disse, não, eu não quero. É tua. Assim o trabalho. E então, aí pensei o meu primeiro trabalho de pastora nesta igreja, neste local, aí cerca da minha casa. A pastorear, passei muitos problemas, muita dificuldade, né? Me uni à igreja, ministério da ADM, de Madrid. E a ADM de Madrid, nessa época, me apoiou solamente com o local da igreja deles, porque aí empecei já a obra social, surgiu aí do local. A obra social foi onde que eu pedi amor pelas almas e o Senhor disse, aí você vai ter alma. Então, e pensei esse trabalho de obra social aí no local. O Senhor fez um grande milagre na minha vida. Eu não tinha dinheiro. E eu tinha que registrar o local, a igreja. O Senhor me deu o nome da igreja. O Senhor chegou a mim e disse, La vitória Deus dará. Igreja Pentecostal, La Vitória, Deus dará. O Espírito Santo de Deus abriu o meu coração. E eu disse, como eu posso registrar? Não tenho dinheiro. Nessa época, eu tinha um coite muito berrito. Eu trabalhava de montar e desmontar um quiosquito na Porta do Retiro. Creio que quase todo mundo me conhece, porque eu he estado aí 9 anos em Porta do Retiro, aí na Porta Alcalá, na porta principal, montando e desmontando um quiosco, vendendo fruto seco, batata frita, vendendo água, vendendo chuteria, pipa e todas essas coisas que vocês imaginem. Então, e aí o Senhor falou para mim. Eu disse, necessito, e tinha um coche que tinha 20 anos de uso. 20 anos tinha o coche. E eu disse, Senhor, necessito um coche mais novo para continuar meu trabalho. E Deus usou essa estratégia e me levou ao banco, o banco La Caixa, daqui da Espanha. E eu cheguei à Caixa. Deus pôs o gerente da Caixa em minhas mãos. Tornou-se meu amigo. E eu cheguei a ele e disse, necessito um empréstimo para comprar um coche para trabalhar. E ele disse a mim, de quantos necessita? Eu tinha minha conta em vermelho, e
tinha já tarreta, tudo devendo. Eu disse, se ele abre aquele ordenador para ver minha conta, ele não vai me dar esse empréstimo. E ele dizia para mim, quanto você quer para comprar o coite? E eu disse a ele, uns 2.000, 3.000 euros. Ele disse, 2.000 e 3.000 euros não compra coite suficiente bem para você trabalhar. E eu disse a ele, e ele me mirava e mirava o ordenador. Ele disse, por que não? Não se preocupe. Traga toda essa documentação e nós vamos ver. Ok. E não levei nenhuma documentação. E chama para o telefone. Venha firmar. E eu, uau. Quando chego lá, vou firmar. 6.000 euros depositados em minha conta. Isto é milagre. Amém? Creia, milagres existem. Aleluia. Deus é real. E ele continua fazendo, né? Continuou fazendo. E esses 6.000 euros, eu fui agradecer ao Senhor. E Deus habla comigo dentro da igreja. Sabe para que eu fiz você tirar esses 6.000 euros? Você sabe que fui eu? Eu disse, sim. Foste tu. Porque o Senhor é o dono do ouro e dono da prata. O Senhor é o dono dos bancos. O Senhor é o dono de tudo. Se você está com algum processo, algum dinheiro para receber, creia que o Senhor já te deu. Creia no impossível de Deus. Amém? Ele usa quem Ele queira para te abençoar. Aleluia. Amém? E Deus me concedeu este dinheiro. E disse ele, fui eu que te dei. Eu disse, amém. E ele disse, você sabe para quê? Aí eu pensei, para comprar o coite. E o banco, o gerente do banco disse assim para mim, Maria, eu vou te dar mais que um coite usado. Eu vou te dar um coite 0 quilômetro. Ele disse, te vou pôr numa, como eu te digo assim, um processo que há de rente e te vou pôr uma pessoa que não tem renda, que não tem dinheiro, entrar no processo de rente, agora está mais fácil entrar, mas tinha que ter uma boa nómina para sacar um coite 0 quilômetro da caixa. E ele disse, nunca mais profetizou para a minha vida um ímpio. Receba aí, tu tendrás um coite velho. Nunca mais eu recebi esta palavra. E ele liberou o dinheiro na minha conta e o Senhor disse para mim, este dinheiro, tu vai legalizar minha obra. Quero dizer aos meus irmãos, espectadores que estão me escutando, Deus conta com valentes, corajosos. Os covardes queda para trás. Você tem que ser uma mulher e um homem valente e corajoso. Não tenha medo de enfrentar as lutas, as provas, a dificuldade que há de vir. Nós temos que enfrentar todas elas. E também tem gente que tem medo até de enfrentar as bendições que o Senhor dá. São tantas que a gente não sabe nem o que achar com elas, porque tem medo de enfrentar as bendições que Deus tem te dado em tuas mãos. Não sabe nem o que fazer com elas, pois tu tens que ter a valentia, a coragem, a sabedoria e a inteligência de Deus para tu enfrentar. Amém? Aleluia. Por favor, dá a receita desse bolo. Pastor, olha lá. Como que a gente faz para que Deus responda as nossas orações, assim como Ele responde a senhora? Ah, mas para mim não foi fácil. Aí está o secreto. Esperar. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor, né? Ele inclina seu ouvido. Ele diz, clama a mim e te responder-te-ei. É não desistir. É aquilo com a palavra. Confiar na palavra do Senhor. E tem mais, quando tu pede por vidas, por alma, não estava pedindo para mim? Eu não estava pedindo um chalé? Eu não estava pedindo um coite, um Ferrari? Eu não estava pedindo nada individual para mim. Eu estava pedindo para o seu povo. Para bendizer seu povo. Né? Em meio dessa bendição, eu também sou incluída. Glória a Deus. Então, tudo que inclui vidas, o Senhor está aí. O Senhor se glorifica quando tu pensa nos demais, não só em ti, não só na sua família, não só nos seus filhos. Ai, que eu quero dar uma vida melhor para os meus filhos, quero dar um melhor daqui para os meus filhos. Esse é um pensamento egoísta. Porque não é só você que tem filhos, há famílias com filhos que estão na calle. Não tem nem onde pôr a cabeça. Aleluia.
A obediência é o secreto. A palavra é o secreto. A espera é o secreto. Como saber esperar? Com paciência no Senhor. Este é o secreto, essa é a receita. Porque Deus, ele é fiel. Deus é real. Deus existe. Se ele te chamou para esta obra, ele vai te respaldar. Então, a obra do Senhor, esta obra social continua. Por quê? Porque a obra é dele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Até onde nós devemos esperar e confiar em Deus? E até onde nós devemos fazer a nossa parte quando nós queremos algo, por exemplo? Ó, até onde devemos confiar e esperar no Senhor? Até o tempo que ele queira, porque é ele que determina o tempo. Né? E nós temos que fazer a nossa parte quando ele manda. Se ele diz, espera em mim, solamente temos que orar. A nossa parte é somente orar e descansar nele. E confiar que ele vai agir. Porque há coisas nas nossas vidas que não dependem de nós. Assim. Não sair pedindo a um, a outro, a outro. Mire, um dos primeiros patrocinadores que eu tive antes foi o gerente da Caixa. Ele disse a mim, vou te ajudar. E ele se chama Luiz. Se ele estiver me ouvindo agora, eu nunca me vou olvidar de Luiz. Sempre vou estar orando pela família de Luiz. Luiz é muito especial para mim. E Luiz foi o primeiro patrocinador. E no momento que eu pedi ao Senhor, eu não tinha um instrumento para a obra de Deus. E Deus usou Luiz. E Luiz levou minha obra social, o meu trabalho de la igreja à Caixa. E depositou na conta da igreja 4.500 euros para ajudar a obra social. Sem nada em troca. Ele disse, viu sua conta? Aí está depositado 4.500 euros para fazer o que tu tem pedido. E eu comprei esse dinheiro em material do que necessitava no trabalho do Senhor, a obra de Deus. Ou seja, que podemos traduzir isso como Deus não une pessoas. Não, une propósitos. Ele une propósitos, na verdade. Foi aquele tempo e Luiz saiu de minha vida. Então, que o Senhor é um Deus que trabalha, tanto ele trabalha como pouco a pouco, como ele trabalha na sua rapidez, como ele quer. Deus trabalha da forma dele. Quem sou eu para dizer a Deus como que tem que trabalhar na minha vida? Ele sabe o tempo e a necessidade que eu tenho. Ele sabe tua necessidade. Ele sabe o tempo e a necessidade que tu tens. Ele sabe que tu pode esperar 10 dias, ele só vai operar quando for os 10 dias. Ele não vai operar antes. E eu estou morrendo, Senhor. Não posso chegar aos 10 dias. E o Senhor, é nos 10 dias que eu vou operar. E é nos 10 dias e ele vai agir. Amém. Se é 20 dias, ele vai esperar. Nós teremos que esperar os 20 dias. E se é um ano, teremos que esperar um ano. Se é 20 anos, e aí? Ai, Senhor, será que eu chego aí? Chegamos. E ele vai dar suporte para que tu espere até os 20 anos. Aleluia. E para que sepa, ouvinte, que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Eu sempre digo às meninas que a obra social, por exemplo, tivemos o trabalho quinta-feira. Fui buscar a comida. É um dia corrido, o dia todo. Eu tive aí 22 pessoas voluntárias me ajudando para descarregar a cofoneta e fazer as bolsas. E depois fizemos uma mesa de comida para todo mundo comer. Fizemos um almoço aí. E as meninas contando. E, pastora, temos 22 pessoas. 22 pessoas. Aonde? Na mesa, pastora. Damos comida a 22 pessoas, 22 voluntários aí na mesa. Parecia uma família. É que somos uma família. Glória a Jesus. Amém? E aí, Deus faz essas coisas maravilhosas. E eu estou impactada com Deus. A cada dia, Deus me surpreende. E a cada dia, Deus vai te surpreender também. Amém. Aleluia. Amém? Esse é um Deus lindo. Agora, o secreto, a receita, está aí. A receita está em obedecer, em renúncia, em confiar, em descansar. Anote, para que não se olvide. Em confiar em sua palavra, em obedecer sua palavra
e descansar, que é o mais difícil, é a gente saber descansar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E ouvirá o seu clamor também. Aleluia. Amém?